Olá! Esse é um vídeo no qual eu quero dividir com vocês as compras que eu fiz dos grandes achados que fiz dos últimos anos no Sebo Athena Store, que é um sebo, uma bookstore que tem aqui na minha cidade e espaço pelo qual sou apaixonada. Deixa eu mostrar para vocês. Nós vamos falar disso daqui, que são as minhas compras de hoje. Mas antes nós vamos refletir um pouquinho. Acho importante, e acho que esse é um grande momento, de conversarmos a respeito de alguns assuntos que têm me despertado o interesse há bastante tempo, mas que se mostram cada vez mais atuais a respeito da nossa sociedade, a respeito do universo em torno dos livros. Acho que são questões que valem a pena ser discutidas aqui. E aí eu coloco nesse vídeo para que possamos estabelecer um diálogo mesmo a este respeito. Eu estudo esse tema há muito tempo, mas no momento da pandemia, questões como essa têm ficado muito urgentes, né, muito constantes, as discussões têm ficado muito constantes, sobretudo no meio digital, né, nos influencers das diversas áreas, que é a respeito do consumo. Né, o nosso consumo da contemporaneidade e o movimento que nós vemos que, de certa forma, é avesso a esse consumo. Né? É um movimento contrário ao dos últimos tantos anos que nós estamos vivenciando nessa produção de lixo do planeta, né? Mas sobretudo nessa coisa da indústria de nos instigar a necessidade de comprar e de ter o tempo inteiro. E aí, né, passando então desse aspecto mais amplo e universal, que vai, enfim, abarcar aí todas as áreas que vocês pensarem, né? Seja a área da beleza, do vestuário, da comida, né? Você vai ter esse assunto sendo abordado aí pelas pessoas dessas áreas. Então agora nós vamos trazer a área literária. Eu tenho visto muitas reclamações e tenho visto muitas reflexões, todas elas necessárias, a respeito do por que comprar tantos livros, por que ter tantos livros, as editoras estão lançando livros demais, a Amazon vende livro a preço de banana, e aí a gente vê, consequentemente, um movimento contra, por exemplo, né, esse neo-império da venda de livros barata, essa venda barata que vai acabar quebrando os pequenos produtores. Então, assim, são todos assuntos, né, constantes, são todos assuntos presentes e são todos assuntos urgentes para que possamos discutir a respeito. E aí, só para título de ilustração, eu trouxe aqui algumas das leituras que fiz nesses últimos anos. Essa aqui tem uns 2 anos já. Essa aqui mais recente, até mostrei esse livro nos últimos vídeos, nos quais os autores então vão opinar a respeito do tema. Nesse aqui, o próprio título deixa isso muito claro, né? O Jorge Carrion, ele no livro Contra a Amazon vai reunir alguns ensaios, não só a respeito de livros, e esse é um tema caro para esse autor, né? Ele tem um livro fantástico que chama Livrarias. Então, o assunto sobre livraria é um assunto de interesse dele, é um assunto que faz parte, então, né, das argumentações, dos estudos, das pesquisas e do que ele produz, literariamente falando. E aqui, então, a editora Elefante, ela vai reunir não só os ensaios do Jorge Carrion, como também ensaios de pessoas, de brasileiros, né? Personalidades brasileiras a respeito do tópico principal, que seria questionar, então, essa questão que se coloca mediante a soberania da Amazon hoje em dia na venda de livros. E foi muito interessante, né? E por que eu tô querendo conversar sobre isso com vocês hoje? Porque eu estive em uma livraria, né, normal, uma livraria física aqui da minha cidade, uma livraria inclusive antiga, que é a editora Vozes, que reúne alguns títulos específicos que é mais fácil de encontrar lá. Livraria essa que eu frequento desde antes da minha faculdade, né? Mais de 25 anos que eu frequento esse espaço. E depois eu fui no Sebo, né? Na Atena Bookstore. Sebo também é um espaço físico comum, antigo, mas que é um sebo mais novinho aqui da cidade, maravilhoso, um espaço que eu adoro. E na editora Vozes eu peguei 2 livros, do Byung-Chul Han, eu não sei falar o nome dele, mas é aquele pensador que fala sobre temas contemporâneos, sobre a Era dos Extremos, enfim, ele tem muitos títulos, são livros pequenininhos, eu tenho vários aqui na minha coleção. E aí 2 me chamaram a atenção porque vão falar mais do texto literário. Um chama entretenimento e o outro chama não sei o que lá da narração.
eu peguei os livros, eu tava com a minha irmã de 10 anos e falei pra ela, pergunta o preço pra mim. Enquanto ela perguntava o preço pra mim, eu olhava o livro na Amazon. E aí ela retorna. E o valor de cada livro era R$ 10 mais caro do que se eu comprasse na Amazon. E aí foi curioso que minha mãe ainda falou assim, mas não convém comprar aqui porque tem o frete. E minha irmã falou, tá mais barato e tal. Achei interessante o movimento delas, que não são frequentadoras de livrarias, né, habitualmente. E eu larguei o livro lá, minha irmã me olhando assustada, né, quer dizer, poxa, você largando o livro. Falei, não, na Amazon eu tenho frete grátis e em cada um eu vou pagar R$ 10 mais barato. Praticamente dá pra comprar um terceiro livro aí, pegando uma boa promoção de outro título que me interessa. Então, eu larguei, abri mão de uma urgência que não era urgência, né? Eu não precisava do livro no momento. De todo modo, sabendo que se eu comprar ele na Amazon hoje, e é o que eu vou fazer daqui a pouco, em no máximo 3 dias ele chega na minha casa, sobretudo porque é um título fácil. Se ainda fosse uma obra mais específica, de um livreiro menor, talvez demorasse alguns pouquinhos dias a mais do que isso. Então eu abri mão de comprar num livreiro local, num espaço antigo, que sempre frequentei, que muito me ajudou nesses anos todos, enquanto não existia a Amazon e não existia a facilidade de comprar livro tal como nós temos hoje em dia, para uma economia de R$ 20. E fui depois para Atena e gastei lá R$ 400 em livros usados. E isso me chama a atenção, né? Isso me marca bastante, porque você, no primeiro momento, tem uma pessoa tão pão dura que pretende economizar R$ 20 em livro e que, num segundo momento do mesmo dia, minutos depois, deixa, para ser mais exata, R$ 430 no sebo. O Jorge Carion, vou falar Jorge para ficar mais fácil, né? Mas é Jorge, enfim, não sou falante da língua. Ele vai falar que a gente tem que ir contra, ele chama até de neo-império, né? A gente tem que ir contra o neo-império. Por que não quero ser cúmplice do neo-império? Quando ele vai colocar as coisas que a Amazon faz, né? E todo o entorno que existe, né? Nessa empresa. E ele não entra nesse tópico, mas a gente já sabe até das denúncias de trabalho escravo, enfim, a gente tem uma série de questões aí que se colocam. E aí eu acho interessante porque isso se estende a todas as áreas, né, pessoal? Se a gente for pensar nisso, na questão trabalhista da Amazon, e pegar um Uber depois de fazer essa reflexão, estamos sendo hipócritas, porque a questão trabalhista da Uber também é uma questão que se coloca, né? Mas enfim, não vou nem entrar nesse métier porque ele não é o meu. Que não é o meu de abordagem, de interesse e, sobretudo, de capacidade de argumentar sobre, né? Eu vou ficar no plano superficial da opinião. Mas o Jorge vai falar que a gente tem que manter certos rituais e que ao manter estes rituais, de frequentar estes lugares lindos e especiais e bonitos, maravilhosos, a gente continua proporcionando a existência dele. E aí eu vejo uma certa incompatibilidade do discurso dele e, sobretudo, uma alienação em relação a uma realidade que vai muito além do nosso umbigo, né? Que toca na vida do outro. Então, quando você fala, mas eu preciso valorizar as pequenas livrarias e por isso não posso dar dinheiro para a Amazon, você está excluindo as pessoas, ou você está esquecendo das pessoas que moram em cidades que, que não têm livrarias, né? E eu não estou falando nem desse momento que nós vivemos agora, em que as grandes livrarias estão fechando, né? Então nós temos aí a livraria do Conjunto Nacional que fechou, a Saraiva que está fechando no Brasil inteiro. Da minha cidade tinha uma Saraiva enorme no shopping que fechou, e eu fiquei sabendo esse ano, mas parece que ela fechou lá no início, eu fiquei sabendo mais agora, assim. Na verdade, assim, se a gente for para pensar, grandes redes, por exemplo, eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, é uma cidade relativamente, né, grande, é uma cidade universitária, então livrarias se mantém bem aqui, ou pelo menos se mantinham. É, e aí a livraria Saraiva fechou, e nós temos ainda 2 livrarias leitura, uma livraria leitura bem grande, uma menor em outro shopping. E a livraria leitura, ela não se mantém só com venda de livros. Acredito que nem seja com a venda de livros, né? Porque você tem lá papelaria, você tem material escolar, você tem outras coisas que alimentam esse espaço, além dos livros. Como a Saraiva também tinha, mas enfim, né? Não sei se o futuro das outras grandes redes seja o mesmo, não sei se a questão que faz com que essas lojas que estão fechando fechem exatamente por causa do fato de que a Amazon existe, está roubando os clientes. Acredito que tem muitas outras
questões aí que nós podemos discutir a respeito, não só essas. E aí você tem, então, as cidades, as pessoas que não têm acesso às livrarias, sejam elas grandes ou sejam elas pequenas. E aí a Amazon, independente da questão do preço, ela já se coloca como uma solução, como algo viável, como algo que possibilita, que facilita o acesso aos livros para pessoas, né? E eu estou falando do Brasil, que não teriam esse acesso facilitado. Não obstante, você tem a questão do preço. E eu acredito que nós, né, na sociedade brasileira, não podemos, ou pelo menos nós, a grande maioria, não podemos nos dar ao luxo de, não, eu vou pagar R$ 20 mais caro aqui, porque eu quero valorizar o trabalho dessa pessoa que eu nem conheço, que é o dono da livraria, porque eu quero proporcionar o mercado, que eu quero alimentar o mercado e vou tirar do meu ordenado, vou tirar do meu dinheiro, vou tirar da minha fonte de renda para ajudar o outro, sendo que eu preciso comprar livros e que a economia me é interessante. E acredito que isso seja para todos os brasileiros. A gente não pode se dar ao luxo de, não, eu vou faltar na minha carteira R$ 20, vou deixar sobrar neste espaço porque eu quero que esse espaço continue existindo. Eu acho que é uma linha de pensamento muito utópica, se a gente for pensar na grande maioria dos brasileiros, certo? Não sei se você concorda comigo, também o espaço dos comentários está aí para isso. Em contrapartida, eu opto por economizar R$ 20 num espaço, mas vou e deixo 430 em outro sem pensar duas vezes. Né? Então, será que esses R$ 20 vão fazer tão falta assim? Faz, claro que faz. Foi um pouquinho do que eu gastei lá nesse outro espaço com livros que de fato me interessariam. E aí eu entro na discussão mais importante que não encontraria na Amazon. E aí, eu acho que é onde toca, talvez, o centro do que nós devemos discutir hoje em dia. Quando idealizamos demais, quando julgamos visões utópicas demais a respeito da nossa relação com as livrarias e esquecemos que fazemos parte de uma sociedade que está mudando. Nós, e acredito que você, independente da sua profissão, nós estamos tendo que rever as nossas profissões. Nós estamos tendo que rever as nossas relações sociais. Tudo está mudando com o advento das tecnologias, sobretudo depois da pandemia, quando nos inserimos no ambiente digital e vimos que era possível viver com ele em outras instâncias que até então não havíamos vivido. Então, seja no ensino virtual, seja na compra, né, que antes, a pandemia, eu acredito que ela tenha sido um marco aí na mudança das nossas relações com a internet, né? Aquelas pessoas que ainda não haviam aderido ao digital passam a aderir, outras tornam-se dependentes dele. Então, todas essas relações que estão modificando, elas vão afetar outras áreas. E eu acredito que a área literária, ela é afetada em todas as suas formas. Né? A gente pode ir conversando sobre isso em outros momentos, mas ela vai afetar até no próprio conceito de literatura. E aí, a gente tem grandes autores falando sobre isso, como a Leila Perrone Moisés, no livro Mutações da Literatura no Século XXI, que também é um livro que tem aparecido bastante aqui no meu canal, porque eu estou trabalhando ele no meu clube de leitura. Então, há que se pensar também na nossa relação de compra de livro, né? Na nossa relação de consumo de livro. As editoras também estão mudando, e aí a gente cai na questão do consumismo, porque as editoras percebem que o livro é um fetiche, e elas surgem e oferecendo para a gente livros de diversas formas, com diversas capas, com participação de artistas, com ilustrações, com um tecido diferente, com uma diagramação diferente, com uma tradução diferente, com um texto de apoio inusitado. Né? Quando que uma editora, sei lá, 30 anos atrás, ia pensar em colocar um texto de apoio de uma pessoa que não é necessariamente um profissional da área, mas um influencer? E as editoras estão percebendo nisso um nicho de mercado e uma forma de aumentar o consumo e de fazer com que esse consumo seja sempre o quê? Alimentado, retroalimentado, estimulado, né? São questões aí que estão surgindo. E aí, quando essas questões surgem, e quando eu vivencio o que eu vivenciei hoje, e fico dialogando então com livros como esse, é para a gente pensar mesmo aqui, o Antônio Compagnon, nesse livro maravilhoso que é o Crônicas Digitais, ele vai falar, inclusive, da interferência da Amazon nele enquanto um consumidor de literatura, né? Principalmente nos textos iniciais. Será que a Amazon ela vai matar a venda de livro como um todo? Porque eu não consigo enxergar a Amazon como uma substituta
para o que a Atena Bookstore, que é esse sebo livraria que tem aqui, me proporciona. Mas consigo sim perceber que ela substitui com facilidade o que a editora Vozes me proporciona, o que a leitura me proporciona, até porque a gente entra num outro ponto importantíssimo da discussão, que é a questão do nem todos os livros que eu de fato preciso encontro nessas livrarias físicas. Encontrava antes ou encontro agora. Né? Eu lembro que durante o meu curso de letras, praticamente todos os livros que eu precisava comprar, e aí a gente não tem o advento da Amazon, eu ainda comprava em lugares físicos, eles são livros que eu tenho que encomendar para a livraria, que vai encomendar para a editora ou para a distribuidora, e eu espero esses livros chegarem. Inclusive, livros que estão aqui. Então, nessas compras que eu fiz hoje... Olha que delícia. Olha que delícia. Nessas compras que fiz hoje, eu tive acesso a livros que na época da faculdade eram tão difíceis de conseguir que eu tive que trabalhar com cópias, com xerox, né? E, inclusive, hoje em dia, se você for comparar, às vezes sai mais barato comprar o livro no sebo virtual do que você fazer a cópia. Uma opção que eu não tinha antigamente, né? Eu não tinha essa opção. Porque não era fácil, sebo, então menos fácil ainda. A estante virtual ela até surge na minha vida e facilita o acesso aos sebos e as obras mais difíceis de conseguir. A estante virtual, então, ela se coloca ali para mim não como uma facilitadora em relação ao preço, mas como uma facilitadora em relação ao acesso a obras raras ou obras que já estavam fora de catálogo. O que também é uma outra coisa interessante nessa sociedade do consumo, as editoras elas estão movimentando o catálogo delas e nós estamos tendo acesso a livros que antes não conseguíamos. Antes não eram tão fáceis. E hoje saem edições lindas, maravilhosas por várias editoras e que ótimo. E aí a gente entra numa questão, então antes de eu mostrar esses livros que eu comprei hoje para vocês, que eu acho que talvez a minha geração, e aí é o convite que eu faço então para vocês que estão na casa, eu tenho 44 anos, na casa dos 35 mais. A minha geração talvez não esteja se incomodando tanto com esse movimento. Me digam se eu estou errada, mas eu acredito que não. Por quê? Porque nós que sempre amamos ler, que somos amantes de comprar livros, de ler livros, de ter livros, de acessar os livros, não tínhamos a facilidade que temos hoje em dia. Seja no acesso ao que queremos, porque, como eu acabei de falar, você tem livros fora de catálogo, então você tem que ficar correndo atrás, fazendo cópias, né? Pedindo emprestado pro professor para poder xerocar, ou ficar esperando o livro aparecer num sebo. Como livros bonitos. E a fetichização do livro, eu não vejo como um problema. Se visse, né, seria meio controverso em relação à minha realidade. Eu, na verdade, vejo como uma coisa maravilhosa, né? Eu vejo como algo delicioso você poder ter dúvidas de qual livro comprar e fazer exigências de, não, eu quero um livro com uma boa tradução. O mercado vai ter. Não, eu quero um livro com uma capa fofa. O mercado vai ter. Né? Eu tô pensando aqui, por exemplo, em Mrs. Dalloway, da Virgínia, né? Tem muitas editoras saindo com esse livro, está em domínio público. E você pode se dar o luxo de escolher como você quer esse livro. Ah, eu quero o livro comentado pela influencer tal. Então tem lá. Eu quero o livro que me oferece um brinde, tem também. Eu quero o livro que tem uma capa bonita, porque eu quero ele bonito na minha escrivania, na minha estante, tem também. Eu quero com a tradução do especialista do mercado, tradução clássica. Então, hoje nós podemos escolher. Hoje, como leitores, nós podemos nos dar ao luxo de fazer exigências e de não aceitar aquilo que nos é imposto, de não aceitar aquilo que é a única opção que temos, e que nem sempre é a que realmente queremos. Então, dito isso, eu acho, né? E aí é de novo uma opinião baseada no que eu penso, no que eu sinto e no que eu reflito, mas acredito que se estenda aí a pessoas da minha geração novamente, que essa questão do ver o consumo da literatura como algo negativo seja um preciosismo chato quando você começa a olhar o que está envolvido nessa discussão e os ganhos que nós temos diante dessa realidade. Né? Agora, mas o consumo sem a reflexão, a geração de lixo, mas aí a gente tem em todas as áreas, não é só em literatura, porque isso talvez seja um reflexo, um aspecto, uma característica da nossa sociedade. E a nossa sociedade, oportunamente,
né? Acredito também, porque é só olhar para a história da civilização que a gente vê que isso acontece, ela pode se modificar, se moldar, se transformar mediante essas reflexões. Mas neste momento no qual estou inserida, enquanto consumidora de livros e enquanto leitora, só vejo coisas positivas a respeito disso. Dito isso, então agora, né, eu vou falar dos achados maravilhosos que fiz na Atena Bookstore, os quais a Amazon ainda não resolveria para mim. Acredito que não vai resolver. E aí essa experiência a Amazon não me tira. Então, depois se você leu esse livro, me fala o que você achou. Mas acho que vale a pena aí, se você gosta de discutir esses assuntos, você ir atrás dessa obra aqui, porque ela faz a sua mente se expandir para você refletir sobre questões que às vezes, né, te inquietam, te interessam, mas você não estabeleceu diálogo com outras opiniões. E que é legal estabelecer o diálogo. Eu gosto de ler, mesmo quando eu não concordo, porque isso amplia a minha capacidade argumentativa a respeito, isso amplia a minha visão dos fatos. Eu gosto de uma frase do Leonardo Boffin que ele diz assim que todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? E quando você lê as opiniões, que às vezes são diversas à sua, você vê outros pontos que não o seu. E isso amplia sua capacidade reflexiva sobre o assunto. E sendo otimista sobre o consumo, podendo o consumo nos gerar melhores e maiores leitores com mais acesso, tanto melhor, né? Bom, eu falei que aqui tem 3 livros que são da época da minha faculdade, que foram leituras que eu fiz na época da minha faculdade, mas que eu tinha apenas em xerox. E aí eu vou me desapegar desses xerox sem pena, são todos rabiscados, ainda estão na casa dos meus pais, eu sequer trouxe para cá, ficaram lá no armário, mas eu tenho que fazer essa limpa, porque agora finalmente eu os tenho. Eu acredito, vou até depois olhar na Amazon, se eles foram relançados pelas editoras. Na minha época eles estavam esgotados, você só conseguia pegando na biblioteca da universidade ou pegando emprestado do professor para xerocar. Tem um desses aqui que inclusive já até ficava na pasta do professor. O semestre inteiro. Já ficava lá o xerox, né? A fotocópia. Que é, então, esse aqui do Bakhtin, A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, o contexto de François Rabelais. É aqui que ele fala sobre carnavalização na literatura, né? E eu trabalhei muito o conceito de carnavalização lá na pedagogia, num grupo de pesquisa que eu fiz parte, que trabalhava sobre a escrita de adolescentes na internet na escola. A gente trabalha muito com o conceito de carnavalização lá sobre a questão do uso do pseudônimo. Era bem legal, assim, a gente, né, mudou o conceito de lugar e tal. Mas, então, esse livro fez parte aqui da minha formação no curso de letras e eu consegui. Eu paguei, acho que R$ 40. Acredito que se tivesse sido relançado por alguma outra editora, talvez eu não encontre nem nesse preço, né? O meu tem uma quarta capa aqui assinada pelo Boris Schneider, mano. O livro de Mikhail Bakhtin é certamente uma das obras da estética literária mais importantes do nosso tempo. E eu lembro muito dessa capa, gente. Ai, meu Deus. É assim, me deu despertou um gatilho de memória delicioso. Bom, os 3 que eu vou mostrar aqui primeiro são do Bakhtin, tá? Todos eles eu paguei na faixa de R$ 40. Problemas da Poética de Dostoiévski. Cara, eu li esse livro aqui. Eu estava fazendo Teoria da Literatura 2. E li junto com Crime e Castigo. Então, primeiro, foi um semestre que a gente fez encurtado, porque tinha saído de uma grande greve. Eu estudei numa federal, né? Então, eu herdei uma greve horrorosa. E a greve termina quase no final do semestre, no final do ano. Então, a gente tem uma mini férias que pega Natal e Ano Novo. E é nessa mini férias que eu tenho que dar conta de 8 livros. 4 teóricos e 4 ficcionais. Desses 8, então, faziam parte Crime e Castigo, do Dostô, e esse daqui, que é o do Bakhtin, né? Problemas da Poética de Dostoiévski. Eu lembro até do xerox do meu, que era exatamente desse livro, o xerox. E aqui, lógico, o próprio título já diz isso, né, pessoal? Ele vai analisar a obra do Dostoiévski. Então, ele vai falar do romance polifônico, e aí ele vai trabalhar o conceito de polifonia em Dostoiévski, que é tão caro para os ensaios sobre o autor, né? Vai falar da personagem, o gênero, o discurso, tipos de discurso, enfim, né? É uma grande análise sobre a obra do nosso querido Dostoiévski. Fiquei feliz aqui. E o terceiro, esse aqui eu não tinha ele em cópia na íntegra, eu tinha só alguns capítulos, que é Questões de Literatura e de Estética, a Teoria do Romance. Ai, gente, amei o fato de serem capas muito originais aqui, que recuperam, então, a minha lembrança da época da faculdade. E esse livro aqui, eu não li na íntegra, os outros 2 sim, mas esse aqui não.
E, enfim, tinha só algumas cópias dos capítulos específicos que os professores queriam trabalhar. Vai ser muito legal poder revisitá-lo agora, na íntegra, né? Fazendo uma leitura aí com outro olhar, enfim. Então foram esses três achados bakhtinianos. Eles receberam muitos livros né, eles compraram um lote de um professor, enfim, de uma pessoa que gostava muito desse tipo de literatura. Então tem muita coisa do Bakhtin lá. Tem estética da criação verbal, enfim. Mas esses três aqui eu trouxe para mim. E esse aqui, gente, olha que delícia. Ai, esse aqui, esse aqui é muito neném, muito neném. Esse aqui é amor da minha vida, tudo que tá aqui dentro. Eu vou mostrar, eu vou tirar aqui da embalagem. Sempre linda embalagem que eles fazem lá na Atena. Tem uma pegada, né, bem clássica, bem antiga e tal. A Polly e o Paulo, que são os donos da Atena, são maravilhosos. E na hora que eles postaram esses livros lá nos stories, eu mandei um direct falando, pelo amor de Deus, é meu. Vocês não vendam isso para ninguém, que eu vou ter um surto se vocês fizerem isso. Bom, eu sou apaixonada pelos livros da Nova Aguilar. Nova Aguilar, eu não sei mais se ela publica, eu não sei. Não sei nem se a editora existe ainda, tá? Eu sei que eu sou uma caçadora das edições antigas deles. Eu tenho do Drummond, da Cecília Meirelles, do Fernando Pessoa, do Manuel Bandeira, do Castro Alves, do Gonçalves Dias. E tá faltando um. Todos eles assim. Inclusive do Gonçalves Dias do Castro Alves, são das edições mais antigas da Nova Aguilar. Porque aqui, ó, vocês podem ver aqui já tem esse exemplo. Ó. Esse aqui do meio é mais antigo, esse aqui é mais atual, né? Esse aqui é de 2000 e alguma coisa. Esses aqui devem ser da década de, sei lá, 1980, 1990, por aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então eu tô sempre caçando. Mas, eu falei 1980, esse. Estão falando com uma pessoa que ama essa editora. Então, assim, só não sei se ela ainda existe, mas amo. 1986, e 2005, tá? Então, acertei, tá vendo? É, eu só compro os livros deles que são livros de poesia, porque eles têm tanto a prosa quanto a poesia. Então, por exemplo, você tem Machado de Assis, obra completa, que não custa R$ 1.600, né, todavia. Todos vocês viram o box da Todavia? Tô apaixonado com ele, tô, mas R$ 1.600 não rola, né? Então tem Machado, tem Fernando Sabino. Ai, gente, tem um monte de gente, sim. Mas eu sempre caço, né? Eu sou a caçadora dos que são escritos por poetas, né? Que tem prosa, mentira, que tem poesia completa. E aí, olha o que eles receberam. Mário Quintana, gente. Poesia completa do Mário Quintana. Ah, cara, sério. É assim. E esse aqui ainda vem com a jacket, né? Que nos últimos anos não tinha mais a jacket. Eu nem limpei os livros ainda, estão mofadinhos aqui, estão bem empoeirados. Então, mas assim, fora isso, tirando a poeira, ele tá maravilhoso. Essa aqui que são os mais recentes. Peraí, deixa eu mostrar para vocês, né? Porque eu não tô mostrando. Essa edição aqui, que é a mais recente, né? Essa aqui é de 2005, ela não tem a folha de Bíblia. Porque uma das coisas que marca também essas edições da Nova Aguilar é o fato delas virem em folha de Bíblia. Então, as mais recentes não tem, mas as mais antigas têm. E aí também consegui Vinícius de Moraes, Sitiutuco, poesia completa também. E claro que muitos desses autores, o Vinícius é um, que você já encontra a poesia completa sendo publicado pelas editoras que hoje em dia detêm os direitos autorais, né, das obras. Mas ainda assim, olha que legal, ainda tem a partitura nesse aqui. Mas ainda assim, como colecionadora, como amante dos livros e tal, me interessa é a edição da Nova Aguilar. E esse aqui que eu tento comprar há anos, que tem a ficção completa, tem poesia e tem ensaios, que é Edgar Allan Poe. E o legal, olha, que eu não sei se vocês notaram nas capas, mas as capas são com a assinatura
do autor, né? É a assinatura original mesmo do autor. Essa do Poe aqui é a que tá mais antiga. E a que tá talvez um pouquinho mais detonada. Mas assim, tem anos que eu tô atrás dela também. A gente tem que lembrar que a tradução dessas aqui é uma tradução antiga também, né? Mas é uma tradução clássica, né? Então, por exemplo, nessa daqui, quem é que está traduzindo? Deixa eu ver se eu encontro aqui o nome do tradutor. Oscar Mendes, com a colaboração de Milton Amado. Ah, e assim, outra coisa que tem nessas edições é que elas também apresentam alguns ensaios críticos, cronologia. Então, assim, né? São talvez, talvez, assim, uma das primeiras editoras que a gente tem que se preocupa mesmo no completo em torno do texto, né? Eu vou colocar o texto, eu vou colocar um ensaio, eu vou colocar um estudo, vou envolver pessoas organizando aquele trabalho, né, organizando aquele texto. Então, assim, existe toda uma preocupação editorial em torno do livro. Por isso que toda vez que eu consigo eu fico muito feliz. Anos atrás eu tive com Álvares de Azevedo na mão, não comprei, me arrependo até hoje, tá vendo? Olha, ainda lembro. Deixei, botei de volta, eu lembro que custava R$ 80, estava caro. Eu botei de volta, era num sebo aqui. E até hoje eu lembro disso e me arrependo de não ter comprado. O meu primeiro desse é da Cecília Meirelles. Eu ganhei de presente quando eu estava no curso de letras, já no meio da faculdade, de uma professora de português instrumental. Era português instrumental e uma outra coisa, que é a Cândida. Ai, que saudade dela. Cândida, mulher maravilhosa. Ela me deu 2 livros nesse dia. Um novo, que é o Malus Maleficarum, Martelo das Feiticeiras, que é uma obra, né, maravilhosa para se discutir a questão feminina na história da civilização, né? Que era o livro usado pelos inquisidores, né, para ver se a mulher era uma bruxa e queimá-la na fogueira. É o Malus Maleficarum. Lógico que a versão que eu tenho é uma versão menor, né, recuperada, blá, blá, blá. E ela me deu o dela, gente. Ela me deu o livro dela, dessa edição aqui, da Nova Aguilar, em folha de Bíblia da Cecília Meirelles, que eu acho que era da década de 60, aquela edição que eu tenho. Então foi ali que as portas do desejo para esses livros se abriram. Que é uma coisa aí que, tá vendo? A Amazon não vai poder fazer nunca por mim, como leitora, como amante de livros, né? É isso. Vamos pensar sobre esse assunto? Vamos conversar sobre isso nos stories? Vamos refletir sobre as transformações que a nossa sociedade sofre mediante, né, as facilidades das tecnologias e o nascimento de novos problemas sociais, né, e novas angústias, como a do consumo, por exemplo. Inclusive, o livro que eu ia comprar na editora Vozes, desse Bo Young Han, que eu não sei falar, esse sociólogo, um deles, ou melhor, um dos livros que ele escreveu fala também da sociedade do consumo, né? Interessante. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da discussão. A Atena Bookstore, ela tem um perfil no Instagram, eu vou deixar o link para eles aqui. Eles vendem para todo o Brasil. Eles têm uma curadoria para livros usados impecável. Então você tem achados ali hoje, inclusive, eu encontrei um livro que é do Cândido Portinari com Carlos Drummond de Andrade, uma obra raríssima, carérrima, né? Meu bolso não deu conta, mas assim, coisa linda, eles têm coisas lindas de diversas áreas, não é só para quem é amante de estudos literários e literatura, mas tem arte, muito inclusive, tem música, tem cinema, tem culinária, tem muita coisa boa. Então, assim, você não tiver a oportunidade de conhecer esse espaço fisicamente, porque vale a pena, parece que você entra em outra época, em outro país, quando você entra na Atena. Você pode comprar virtualmente, é só ficar ligado nos stories. E aí, se você está assistindo esse vídeo dentro do período no qual estou publicando aqui no YouTube, você ainda vai ter oportunidade de ver muitos desses achados que acabaram de chegar, dos quais fiz essa pesca maravilhosa, né? Consegui trazer para mim logo que eu os vi postando e aí você pode encontrar muita coisa boa, tá? Tem muitos achados lá. Se você for comprar na Atena, pode usar o meu cupom de desconto. Vocês têm 10% de desconto usando o cupom Juliana10, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.